Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, do Evangelho da Predestinação, do Evangelho do Descanso, do Evangelho Boas Novas. Vamos estar dando continuidade ao nosso tema eleição, predestinação. A Igreja de Cristo foi eleita, foi escolhida, foi predestinada para Ele. Ele escolhe o maravilhoso Conselheiro Deus Forte, Pai de Eternidade. Ele escolhe em amor, Ele escolhe, Ele predestina e Ele vem à Terra e paga a dívida da sua igreja, da sua esposa amada. A igreja sem ruga, sem mácula, a igreja santa, perfeita. É importante frisar que a igreja não é o prédio, né, irmão? Esse conceito foi colocado há décadas, centenas de anos, que igreja é o prédio, a catedral, o cenáculo. Não, a igreja é o povo de Deus escolhido, predestinado, reunido, louvando, adorando exclusivamente a Deus, amando, um ajudando o outro. Isso é a igreja. Então, nosso tema hoje é predestinação, ato de amor. Predestinação, ato de amor. Vamos estar nos aprofundando mais desse tema glorioso, desse tema maravilhoso. Vamos orar e daqui a pouquinho estaremos retornando. Maravilhoso Conselheiro Deus Forte, Pai de Eternidade. Continua usando as minhas pregas vocais, a minha vida, a minha mente. Continua me usando, porque foi para isso que o Senhor me predestinou. Continua me usando para ser canal de bênção, para ser um transmissor, para transmitir a Tua palavra, as boas novas, o Evangelho do descanso, o Evangelho da paz, o Evangelho onde a Tua obra foi perfeita, foi completa, com uma única oração, como diz em Hebreus. O Senhor aperfeiçoou a Tua igreja, santificou, justificou, salvou uma vez, salvou para sempre. Eu te louvo, te exalto, desde agora e para todo sempre, todo o Teu povo, a Tua igreja, onde quer que esteja me ouvindo, me assistindo, pela manhã, tarde ou noite, que seja edificada, que cresça na graça e no conhecimento. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. E a Igreja de Cristo Santa, salva uma vez, salva para sempre, diz amém, graças a Deus. Então, amados, nosso tema é predestinação, ato de amor. Até a morte de Jesus foi predestinado, tudo foi predestinado. Então, por isso que o nosso tema é predestinação, ato de amor. Foi um ato de amor. Até a morte de Jesus foi plano dele, ele mesmo se entregou. Olha o que é que diz aqui no livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, no livro que conta tudo aquilo que os apóstolos fez. Atos quer dizer feito dos apóstolos. Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, e o verso 27, Atos capítulo 4, versículo 27, diz assim: porque verdadeiramente contra teu filho, verdadeiramente contra o teu filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntarão não só Herode, mas Pôncio Pilato, com os gentios e os povos de Israel. Olha aí, até isso foi ordenado, predestinado por Deus, que ia se ajuntar os romanos, né? Ali os gentios e os judeus,
para o acusar, para matar Jesus. Mas foi plano dele, porque se ele não tivesse feito tudo isso, o que seria da sua igreja? A sua igreja não estaria salva. Então foi projeto de Deus, ele se entregou em amor, foi um ato de amor, o próprio Deus predestinou, ele vinha em corpo, em carne, Jesus Nazareno, para ser morto ali, ele se entregar à sua própria criatura, e na conclusão de tudo aquilo ali, ele vence a sua criatura, ele vence a morte, ele diz: onde está a morte, tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, ele mesmo criou a morte, ele mesmo venceu. Aí você pode dizer: irmão Elias Santos, se ele tivesse vencido a morte, a gente não morria. Não, a morte biológica vai. Todo mundo morre biologicamente, esse corpo tem que descer para a sepultura. O Adão veio da terra, tem que voltar para a terra. Agora, a morte eterna, ele vence a morte eterna, porque se ele não tivesse vencido a morte eterna, a igreja, os filhos dele morriam eternamente e era esquecido. Mas ele venceu a morte biológica, porque a morte não conseguiu matar ele. Ele ressuscitou e venceu a morte biológica e a morte eterna. Agora nós como seres humanos, esse corpo adâmico tem que descer à sepultura. E nós receberemos um corpo glorificado, um corpo igual ao dele, né? E reinaremos com ele eternamente. 28 diz assim: para fazer tudo o que tua mão e o teu conselho tinha anteriormente quer dizer predestinado, anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, tudo que aconteceu, já aconteceu, não tem nada acontecendo, tudo que aconteceu foi determinado por Deus. Não cai uma folha se Deus não permitir, se assim Deus não permitir. Então, a morte e a ressurreição de Jesus foi plano de Deus. Plano de Deus. Nada, porque mataram Jesus. Tem um segmento aí que diz que Jesus foi um herói, mas morreu. Não, aquilo foi plano dele. Aquilo foi plano dele para salvar a sua igreja. Plano do Deus maravilhoso. Plano, ato de amor. Foi um ato de amor, porque se ele não fizesse isso, o que seria da sua igreja? Sua igreja não estaria salva. Ele tinha só escolhido, como ele escolheu antes da fundação do mundo. O mundo ele não tinha fundado o mundo ainda, ele já tinha escolhido, né? Já tinha escolhido, predestinado. Mas só que ele tinha que vir à terra em corpo para pagar. Para pagar. É o exemplo sempre que eu dou, um exemplozinho simples, bem simplório. Você vai até um shopping, você escolhe, pega seu carrinho, escolhe tudo que você quer. Você escolheu, não é seu ainda. Depois que você passa no caixa, que você paga e sai da loja, aquilo ali pertence a você, porque você pagou. E esse pagamento dele foi para a igreja primitiva, foi para aqueles que já tinham morrido, ele pagou. Para aqueles que já tinham morrido, aqueles que estavam vivos, foi para sempre. Eternamente, não tem começo, não tem fim, foi eterno. Esse pagamento foi eterno. Todas as pessoas, as crianças que estão nascendo hoje, já vão nascer, as que estão nascendo e as que vão nascer, já vão nascer sem dívida, porque ele pagou lá na cruz, já vão nascer salvos, os dele, né? Os filhos deles, a semente do bem, né? Nascer salvo, salvação eterna, né? Então, o pagamento foi para sempre. Romanos 8, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30, olha o que aqui diz. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, do 28 a 30 diz assim, olha.
E sabemos que todas as coisas contribuem, juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Quem é que ama a Deus? Aquele que recebeu a fé para crer nele, para amar a ele. Quem ama a Deus? Os filhos dele, aquele que ele determinou. Os filhos amados dele, que ama a ele. Aquele que não é filho, que não é boa semente, né? Aquele não vai amar porque Deus ele não tem Deus como seu pai. Deus o criou, mas com um propósito totalmente inferior. É o oleiro, o próprio Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. De uma mesma massa ele faz um vaso de honra e um vaso de desonra. Então o vaso de honra é aquele do bem, aquele que está sempre a serviço do bem. E o vaso inferior de desonra é aquele que está sempre a serviço do mal. Então ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados por seu decreto. Nós fomos chamados com um decreto. A nossa missão, nosso dever, a nossa missão aqui na Terra é uma missão santa, de promover a paz, o amor, de pregar a verdade, não de distorcer, não de pregar fábulas, heresias, não. Agora, sabemos que não tem como fugir, porque nós fomos predestinados para isso. Viemos a essa terra com esse propósito, de proclamar as boas novas. 29 diz assim, porque os que Dante conheceu, Dantes, quer dizer, antes da fundação do mundo, não havia o mundo, não havia nada no mundo ainda. Ele já havia, olha o valor da igreja. Não as paredes, eu sempre estou frisando, porque foi colocado esse conceito que a igreja é as paredes, as catedrais, e as pessoas passam, e muitos falam o sinal da cruz, e aquela berração. Eu nunca vi isso. Irmão, a religião, os religiosos espalham as coisas que não estão na Bíblia. Antibíblico tudo que eles espalham. Agora, o que é bíblico, eles escondem as 7 chaves. Ele proíbe, sempre proibiram. A Bíblia foi proibida, a Bíblia, se eu for falar aqui da história, de como tudo começou, mas eu vou dar só uma pincelada. Então a Bíblia, ela foi escondida, irmão. Aqueles que tinham um exemplar da Bíblia, era morto, era torturado, foi queimado, toda a cópia da Bíblia foi queimada para o povo não saber da verdade. A religião sempre escondeu a verdade. Religião esconde a verdade. Religião é honra e glória para homem. Evangelho de Cristo é honra e glória para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, não foi todos, aos que predestinou, o vaso de honra, a boa semente, e aos que predestinou, a estes também chamou. Ele predestinou, ele escolheu, antes da fundação do mundo, predestinou e chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Ele predestinou, chamou, justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A obra completa. Lá na cruz, a obra foi completa. Ele vai para a cruz para salvar, para justificar, para santificar. Então a sua igreja predestinada lá na cruz foi salva. Salva uma vez, salva para sempre. Foi perdoada, foi justificada, foi paga toda a dívida. Então a obra foi completa. Então o que é que nós podemos dizer disso aí? Se Deus, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se foi o próprio Deus que escolheu sua igreja
predestinou, santificou e ele vem à terra, ele mesmo paga. Ele mesmo diz aqui, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Todos nós quem? A igreja dele, os eleitos, os predestinados em amor. Como nos não dará também com ele todas as coisas, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Irmão, a igreja de Cristo está perfeita, irmão. Nada pode arrebatar das mãos dele. A igreja de Cristo está perfeita. Salvação não se perde, irmão. Isso é uma falácia, isso é uma heresia de um tamanho. Isso é uma heresia que salvação se perde, irmão. Olha aí. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Foi Deus que justificou, foi Deus que salvou. Não foi o homem. Se fosse ato de homem, era paliativo, era médio prazo. Mas o que Deus faz é eterno, não tem começo, não tem fim, foi eterno. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que justificou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, é a autoridade, né? A direita não é que existe dois deuses, trindade, né? É a autoridade, à direita de Deus, e também intercede por todos nós quem? A igreja, os eleitos, os santos. Quem nos separará do amor de Cristo, irmão? Quando alguém prega que os salvos perdem a salvação, ele está cuspindo na cruz. Ele está renegando o que Cristo fez. Mas a tendência deles mesmo, eles foram colocados no mundo para isso, né? Eles distorcem a palavra, né? Adultera a palavra, eles adulteram a palavra. Olha aí, está muito claro, irmão. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode separar? Quem pode separar um filho do pai? Quem pode separar a igreja do dono da igreja? Quem pode separar a esposa do marido, do esposo? Que Cristo, o maravilhoso conselheiro de Deus forte, Pai da eternidade, é o marido da esposa. Ele casou lá na cruz, pagou a dívida, ele escolheu, antes da fundação do mundo, escolheu, predestinou, e lá na cruz ele paga, ele assume tudo aquilo que você fez, ou que eu assumo, eu pago. Pagamento eterno, com sangue ele limpou, purificou. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, texto e contexto. O contexto que eu estou lendo aí no texto e o contexto, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, né? Aí ele diz aqui no 37, mas em todas estas coisas somos quem? A igreja de Cristo, a igreja predestinada, a igreja comprada. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? O maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Ele nos amou ao ponto de ele mesmo assumir um corpo, vir à terra e morrer, se entregar à morte e pagar a dívida da igreja. 38. Porque estou certo que nem a morte, olha aí, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fechou, irmão. É falácia. É falácia quando diz que a igreja perde a salvação. Os eleitos, os predestinados de Cristo, irmão, salvo uma vez, salvo para sempre. O que Cristo fez foi para sempre. Não é o que o homem faz. O que o homem faz, tudo que o homem faz, todo o reinado do homem é limitado. O homem tem começo e tem um fim. A natureza humana, o conhecimento, a filosofia humana,
tem começo e tem fim. Mas o que Deus faz é eterno. Então esse corpo ele tem fim. Esse corpo ele é corruptível, né? Chega a 60, 70, é cansaço. O próprio sábio Salomão já falou, né? Chega a 60, 70, é cansaço, né? Então esse corpo ele foi fadado a ter um começo e ter um fim. Ele veio do pó, para o pó vai voltar. Mas nós já temos esse corpo glorificado, corpo igual do nosso Cristo, do nosso Deus, do nosso Cristo ressuscitado. Já temos esse corpo. Quando chegar o dia que o próprio Deus determinou que nós deixaremos esse corpo, ele desce para a sepultura, receberemos um corpo glorificado, igual dele, e reinaremos eternamente com ele para sempre, porque não é mais promessa, já é realidade. Não é sonho, já é realidade. Já é realidade porque já aconteceu, tudo já aconteceu. A escolha, predestinação antes da fundação do mundo, e lá na cruz ele paga. Então já aconteceu, não tem ninguém se salvando, não tem ninguém fazendo nada hoje. A religião aqui, porque religião é homem, né? O homem se salva, o homem paga preço, o homem sacrifica, porque tem que fazer isso. Isso é para manter esse monstro que é a religião, tem que manter. Então, para manter, tem que estar sempre fazendo isso. É como as abolições, né? As obrações, sempre como foi na lei, eles insistem até hoje, né? Porque na lei tinha que estar fazendo sempre sacrifício, oferenda, tá fazendo, e nunca poderia santificar nada, porque era carne, era homem. Por isso que o próprio Deus vem à terra, assume um corpo, como diz aos Hebreus, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, com uma única obração. Essa obração foi a morte dele, ele aperfeiçoou para sempre, santificou para sempre, porque senão sempre estava os feitos dos sacerdotes. Sacrifício, fazia sacrifício, né? Aí o próprio Deus veio para colocar o fim nisso aí. Com a sua morte, ele aperfeiçoou a sua igreja, santificou, salvou, justificou. A igreja de Cristo hoje está perfeita. O pagamento que foi, esse pagamento, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus, foi para sempre. Graça, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, é dom, é presente de Deus. 9 diz, não vem das obras, para que ninguém venha se gloriar. Então foi um ato de amor de Deus. A graça de Deus, a misericórdia, o amor de Deus com a sua igreja. Ele é amor antes da fundação do mundo. Amor de uma tal maneira que ele mesmo se entrega à morte. Ele mesmo vem, ele não manda um anjo, ele não manda... Não, ele mesmo veio, ele mesmo pagou. Ele escolhe antes da fundação do mundo, não usou ninguém, ele escolhe antes da fundação do mundo, o Deus eterno, e ele vem à terra, assume o corpo e ali ele paga a dívida da sua igreja. Amém, amados? Então se alegre, glorifique a Deus, viva para Deus, viva como filho amado, não tenha medo, porque o sistema religioso é medo de diabo, medo de demônio, medo de perder a salvação, medo de Jesus voltar, né? Eles são assombrados, né? Medo do arrebatamento, né? Porque ele traz o povo, o sistema religioso, os líderes religiosos, traz o povo ali debaixo de medo, povo com medo, o povo ali, né? Mas o evangelho da predestinação, o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, liberta de todo sofisma na mente, de toda prisão, né? Nós fomos libertos. João 8:32, conheceremos a verdade. Nós conhecemos a verdade, não a verdade do homem, porque não há verdade no homem, mas a verdade de Cristo. Nós conhecemos e nossa mente foi salva, foi liberta. Fiz mais uma vez, para deixar bem claro. Salvação eterna, já viemos com a salvação eterna, porque fomos escolhidos antes da fundação do mundo e lá na cruz foi pago
salvação eterna, foi Cristo que nos deu. Foi 0,800, nós não pagamos nada, quem pagou foi Ele. Recebemos, foi um presente. Não fazemos nada, nem fizemos nem vamos fazer para ser salvo. Recebemos, foi presente, 0,800, quem pagou foi Ele, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Agora, a salvação da mente é devido ao conhecimento da palavra, devido à verdade, devido tirar da mente todo o sofisma, tirar da mente toda a prisão, tirar da mente toda religiosidade. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Te agradecemos por esta mensagem, te agradecemos porque hoje temos a certeza, temos a consciência, temos a certeza que o tetelestai já aconteceu, que já reinamos contigo, estamos aqui cumprindo a nossa missão, mas sabemos que tudo já foi feito. Tetelestai está feito, por isso que reinamos, por isso que glorificamos ao teu nome, por todos os atos que foram feitos, por esta predestinação, esse ato de amor, de benevolência, esse amor ágape, esse amor incondicional que foi dado à tua igreja santa, à tua igreja perfeita, à tua igreja predestinada. Pai, eu te louvo, te agradeço, desde agora e para todo sempre. A igreja de Cristo diz: amém, amém, graças a Deus. Nunca se esqueça, igreja predestinada, igreja abençoada de Cristo. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.